Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Neto, estou aqui para trazer mais um vídeo para nossa meditação. Amém? Eu quero hoje falar do versículo 32 do capítulo 8 de João, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor diz: E conhecereis. A palavra está falando de conhecer, de conhecimento, né? Nós precisamos conhecer, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. E vocês, conhecendo a verdade, vocês serão libertos. É isso que ele quer dizer. Mas que verdade é essa que o Senhor Jesus está falando? E que libertação é essa que aqueles homens precisavam ser libertos, né? E não só eles, mas toda a humanidade. A gente vê que a falta de conhecimento ela está ligada à espiritualidade, né? Porque lá em João, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, vamos ler aqui, vamos procurar aqui no texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4 também, a palavra de Deus diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui, olha, o Deus deste século, né? Quem é o Deus desse século, né? Quem é esse Deus daqui que a Bíblia está falando, né? Quem será esse Deus? Então, nós sabemos que o Deus desse século que a Bíblia está se referindo é justamente o diabo, né? Que influencia as pessoas, que tem influenciado o mundo, né? E a Bíblia diz que o Deus desse século, ou seja, o diabo, ele tem feito o que? Ele cegou o entendimento. Então, quantas vezes, né, a gente fala de coisas simples, assim como o Senhor Jesus falou ali para Nicodemos. Eu falo de coisas terrenas e você não entende, né? Então muitas vezes a gente fala de coisas simples para algumas pessoas e elas não conseguem captar, não conseguem compreender. Por quê? Porque o entendimento está cego, está sem entendimento. E o entendimento está relacionado ao que? Ao conhecimento. E o Senhor Jesus disse: E conhecereis a verdade. Para que nós possamos conhecer a verdade, nós precisamos que o nosso entendimento seja esclarecido, né? Então essa cegueira de entendimento é uma cegueira espiritual que leva as pessoas à ignorância da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, né? Então, quais são as consequências dessa cegueira de entendimento ou dessa falta de conhecimento? Escravidão, erros, destruição, como diz a palavra. O Senhor Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque sem o conhecimento da verdade, a pessoa está escrava de mentalidade, de ideologias, de várias coisas, né? Jesus disse para os doutores da lei, para aqueles homens religiosos, que por não conhecer as escrituras e o poder de Deus, eles erravam, o seu povo errava. Oséias diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tem rejeitado o conhecimento. Então, quantas pessoas, né, têm escolhido rejeitar a verdade, porque a verdade ela nos confronta a abrir mão de muitas coisas que muitas vezes nós gostamos, né? Essa verdade é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Ele é a palavra, ele é a verdade e ele é a vida, né? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que é a verdade,
a Bíblia diz que se nós conhecermos a verdade, que é a palavra de Deus, nós somos libertos. Ou seja, quando nós temos a nossa mente iluminada, porque no versículo 6 diz o seguinte, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quem é essa luz? O próprio João escreve que a luz é Jesus Cristo. No texto que nós lemos em João 8, no versículo 12, Jesus vai dizer que aquele que o segue não andará mais em treva, porque ele é a luz. Glória a Deus. Então, Deus diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento. Então nós precisamos ter o nosso conhecimento iluminado pela palavra, pelo Espírito de Deus, para que nós possamos receber a revelação da palavra, porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha 24 horas para que nós não venhamos ouvir a palavra, para que nós não venhamos compreender a palavra, né, e entender a palavra, como diz a parábola do semeador, né, que a palavra do semeador diz que quando a semente ela cai na estrada, vem as aves dos céus e comem. Ou seja, qual é a revelação para esse texto? O próprio Cristo revela, ele explica, ele diz, olha, as aves do céu são os demônios, né, que quando você ouve a palavra, eles vêm e roubam. Então nós precisamos ouvir essa palavra. Já sabemos que não é fácil, né? Não é fácil, porque existe uma cegueira, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para ouvir, para meditar, para aprender dessa palavra, porque existe uma guerra espiritual entre o homem, né, e o homem, entre a carne e o espírito, e ainda mais com o trabalhar maligno, para que nós não venhamos ouvir, não venhamos entender, e muitas vezes ouvimos, mas é roubado, porque o inimigo trabalha nesse sentido. Então que nós possamos buscar esse conhecimento, o conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus, que nos liberta, que nos transforma, que nos conduz num caminho de vitória, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para que nós estejamos em comunhão com o Pai, precisamos estar em Cristo, no caminho, na verdade, glória a Deus, porque se quisermos estar com Deus, em comunhão com Deus, precisamos estar em Cristo. Aquele que está em Cristo não há condenação, é uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.